Olá de novo, Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Jesus está falando contra a hipocrisia do jejum. Ali ele diz: quando jejuardes, para não ser iguais aos hipócritas, que jogam cinzas no rosto, se vestem de panos de saco e ficam ali contando para todo mundo que está contristado, cansado, abatido, porque jejuou. Jesus diz: jejua em secreto, jejua de uma forma que ninguém fique sabendo. Lava o rosto, tenha uma boa aparência, não fique tentando se mostrar. Aqui no livro do professor Isidoro tem algumas considerações. Primeiro que naquela sequência que Jesus está falando das esmolas, da oração e do jejum, contra a hipocrisia que existia nos religiosos, nos sacerdotes, escribas, fariseus, aquelas pessoas da época de Jesus que queriam se mostrar mais espirituais, mais caridosos que os outros. Na nossa época não é diferente. As pessoas jejuam e querem encontrar para todo mundo que estão jejuando, que estão num propósito e que por isso são mais espirituais e que por isso são mais têm mais intimidade com Deus. Nada disso. A pessoa que tem intimidade com Deus, ela não demonstra, simplesmente tem intimidade com Deus. Então, como era o jejum e como deve ser o nosso comportamento em relação ao jejum no Evangelho de Jesus. Ele coloca aqui que o jejum ele segue a mesma trilha da esmola e da oração. Não é para ser observado pelos homens e elogiado. O jejum não terá valor diante de Deus se for para se mostrar, se for por vaidade, se for para anunciar para todo mundo, colocar nas manchetes das redes sociais: olha, eu tenho intimidade com Deus, eu sou mais espiritual que todos, sigam-me, porque eu faço jejum. O jejum é para disciplina do corpo, da mente, é para que a pessoa se torne um indivíduo melhor diante de Deus e diante da sociedade. Um indivíduo com retidão, com ética, diante dos outros e passando desapercebido que está em algum propósito de jejum, de oração e etc. O jejum, quando ele é hipócrita, ele potencializa a manipulação da boa-fé dos outros. Ele promove a injustiça, logo é um ato ritual, um ato religioso falho, inútil e hipócrita. O jejum no Evangelho de Jesus, o jejum na pedagogia de Jesus, é um ato libertador, é um ato alegre. A pessoa termina um propósito de jejum de 24, 48 horas, ou sei lá, um dia, 2, 3, 40 dias, e ela se mostra alegre, bem disposta, ela está convicta daquela ação que ela praticou em relação à própria vida, à construção do próprio caráter, das atitudes evidenciadas numa vida ética, numa vida justa, numa vida que procura e que promove a justiça, a libertação e a proteção dos inocentes, dos que precisam. Logo, é uma condição libertadora, alegre, a pessoa convicta de uma ação integrada, socializada e nobre.
O fato de ungir a cabeça revela um clima de festa para uma ação de privação e renúncia. E em um lugar da tristeza daquelas pessoas que querem somente se mostrar, é uma festa que surge da alegria do espírito liberto da lei, da força da consciência libertadora e da presença da graça, superando o pecado, superando a manipulação, superando o próprio eu, superando a vaidade, superando a soberba, superando aquele instinto humano de querer sempre aparecer e sobressair e se dar bem e assim manipular, explorar e ser injusto com o próximo e corrupto diante da sociedade. No Evangelho de Jesus, o jejum é gracioso, é reto, é ético, é cultivado em ações libertadoras, justas, em ações honestas, verdadeiras, em atos promotores do bem. Que Deus nos abençoe.